Agradecer, primeiramente, mais uma oportunidade que Deus nos concede. Hoje eu quero ser um pouco breve. Livro de Neemias, quem puder abrir tua Bíblia. Depois dessas oportunidades, não precisava nem pregar, né? É o que o Maciel, né? O que Maciel estava falando me fez lembrar. Enquanto os irmãos abrem aí, Neemias capítulo 4. Maciel estava falando um negócio de um versículo que fala o que adianta sonhar, fé sem obras. É exatamente o que eu vou pregar. O que adianta sonhar e morrer sonhando. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga amém. Neemias, capítulo 4, versículo 7. Acompanha comigo, nós vamos passear um pouco na Bíblia. Vamos lá, acompanha comigo no versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os adonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que ia já as rupturas se começava a tapar, irava-se sobremodo. Versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviar-se do seu intento. Repete comigo, intentos. Porém, nós oramos ao nosso Deus, pusemos um guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Versículo 17. Os que edificavam o muro e os que trazia as cargas e os que carregava, cada um com uma mão fazia a obra, e a outra tinha o quê? Armas ou espada. Capítulo 6. Capítulo 6. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: venha, congregamos nós juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentava fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande o quê? De modo que não poderei descer, porque necessário é esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Amém. Quem quiser fechar a Bíblia ou deixar aberto, fica à vontade. Como hoje é a campanha, né? Deus, eu realiza meu sonho. Então, por que não pregar sobre um sonhador? Se eu te perguntasse qual lugar do planeta Terra mais rico do mundo, qual lugar você me diria? Uns me diriam Dubai, outros me diriam Inglaterra, Estados Unidos. Aprenda uma coisa: o lugar mais rico do mundo se chama cemitério. Porque é lá que realiza sonhos que não foi concretizado. Tem muitos compositores que podiam compor uma música que ia fazer muito sucesso, ia ganhar muito dinheiro, muita riqueza. Mas por vergonha ou por falta de coragem, essa pessoa morreu e o sonho está lá no cemitério. Outros tinham sonho, vontade, até coragem, mas por deixar uns amigos falar, melhor, amigos não, né? Inimigos falar no seu ouvido, e morreu com o seu sonho lá no túmulo. Então o lugar mais rico do mundo se chama o cemitério.
aonde você vai visitar e falar assim, esse aqui era um empresário, esse aqui era um compositor, esse aqui, nossa, ele estava na carreira dele, mas ele fugiu um pouquinho, hoje ele está aí. Hoje ele era para ter uma família, um ministério, e foi enterrado com esse ministério. Deixa eu te falar, o personagem que eu quero falar é exatamente o que aconteceu. Porém, ao contrário, né? Ao contrário do que aconteceu. Quero falar de Neemias. Um homem que era descendente de judeus, um homem que foi preso, estava na Babilônia, e tinha vontade, que coisa que pessoas que estavam lá em Jerusalém não tinham. Escuta, você vai lembrar de dias como hoje. Está falando de Neemias. Neemias, quem era Neemias? Neemias era um homem que nasceu de um judeu. Babilônia, Nabucodonosor entra em Jerusalém, atiça fogo em tudo, queima tudo, traz prisioneiro para a Babilônia. Nisso, dentro da Babilônia, nasce Neemias, ou seja, Neemias nasce no cativeiro, nasce na Babilônia, nunca visitou Jerusalém, nem conhece Jerusalém, mas os pais de Neemias contam para Neemias como era Jerusalém. Chega assim, eu acredito que pela manhã eu falo assim, olha, tá vendo esse café? Lá em Jerusalém tinha. Tá vendo esse sol? Nossa, lá em Jerusalém tinha. Meu filho, Neemias, você tem que ver o templo que tem em Jerusalém. É revestido de ouro, e não é quilos, é toneladas. Era um lugar que você cantava louvores, e nisso enchia o coração de Neemias. Não é o que tem acontecido hoje em dia, né? Hoje em dia o pai não tem feito propaganda da nossa obra para os nossos filhos. Você sabe por que muitas pessoas da tua casa nunca vai frequentar a igreja? Porque a propaganda que você faz não é boa. Sabia que muitas pessoas não vai visitar a tua igreja, o teu templo onde você ora, porque o teu testemunho vai mostrar que a igreja não está valendo a pena a sua vida. Agora você imagina eu chegar na minha casa, dar um bom testemunho, e as pessoas falar assim, esse é servo de Deus? Sim, eu quero visitar a igreja dele, porque se ele mudou, eu também vou mudar. Só que o problema de hoje em dia é o seguinte, as pessoas estão fazendo má. As pessoas estão chegando em casa e descarregando no esposo, descarregando na esposa. Amor, você não sabe o que aconteceu. Na igreja fez isso, na igreja fez aquilo. Deixa eu te falar, essa pessoa nunca vai visitar a igreja. Nunca. Porque a propaganda que você fez não foi boa. Já ouviu dizer que a propaganda é a alma do negócio? É exatamente. Você imagina se eu falasse mal do meu posto, aonde eu trabalho? Ninguém iria. Imagina se alguém falasse da igreja, olha, lá faz isso, é tudo errado. Ninguém visita. E depois vem falar por que a igreja está vazia. E Neemias era o contrário. Ele nunca visitou Jerusalém. E o pai sempre dizia, Neemias, lá é maravilhoso. Lá o templo você pode adorar com graça. As pessoas louvam com vontade. Neemias provavelmente perguntava o pai, mas e os muros? Tinha muro? Tem os muros. Os muros cercam Jerusalém que ninguém passa. Os muros são altos, as pessoas não conseguem entrar, os inimigos não entram. É protegido, é revestido. E muro na Bíblia fala de proteção. E Neemias recebia uma boa propaganda da cidade dos pais. E nisso brotava no coração de Neemias um dia visitar esse lugar. A Bíblia vai dizer que Neemias crescia com essa vontade. Neemias se considerava um judeu, praticamente, porque ele não nasceu lá, mas se considerava, porque ele não foi visitar Jerusalém, mas é como fosse que Jerusalém já vivia na vida dele. E Jerusalém na Bíblia, ela representa a nossa casa, a igreja. Então ele fazia assim, e ele não era um qualquer um. Neemias não era um escravo qualquer. A Bíblia vai dizer que Neemias era um copeiro. O que era um copeiro? Um copeiro era um escravo, né, entre aspas,
era um escravo, que esse escravo ele ficava como do lado do rei. Toda vez que o rei fosse tomar um vinho ou tomar alguma coisa, quem tinha que tomar primeiro era o copeiro. Porque se ele tomando, o rei ficava observando o semblante dele. Se ele virasse o olho ou morresse ali, opa, não vou tomar. O copeiro também servia como um alimento. Antes do rei comer, o copeiro primeiro comia a comida. O rei esperava alguns minutos, via que o copeiro não morreu, vamos lá, vamos comer. Antes de deitar, ele deitava primeiro na cama, para saber se tinha alguma coisa naquela cama. Se o copeiro não morreu, o rei podia deitar. Então o copeiro não era um escravo qualquer, era um escravo que vivia ao lado do rei. Ele tinha conforto, ele tinha paz, ele comia do bem melhor, ele comia a comida do rei. Tudo bem que ele podia morrer a qualquer momento, mas ele vivia ali. Eu te garanto que muitos escravos queriam trocar no lugar dele. Eu te garanto que muito escravo que estava lá sem família, passando fome, teve que vender filhos, dar seus filhos em troca de dívida, gostaria de estar no lugar dele. Neemias tinha uma vida de rei praticamente, ao contrário dos outros. Neemias vivia como do bem melhor e ao mesmo tempo com confiança ao rei, porque o rei precisava dele para confiar nele, era o único. Você imagina se se Neemias falava assim, essa comida está boa, mas não experimentou, ele podia morrer. Então Neemias era um passaporte de vida para o rei, e ao mesmo tempo Neemias era um eunuco. O que era o eunuco? Eunuco era realmente uma pessoa que servia. A Bíblia vai dizer que muitas vezes ele servia a esposa do rei. Então ele não era apenas um copeiro, ele era uma pessoa de elite, uma pessoa de confiança, de um cargo poderoso. Só que chega um tempo que a Bíblia vai dizer que um dos irmãos, Anani, vem de Jerusalém para encontrar com Neemias. E Neemias, ansioso para saber das notícias de Jerusalém, Neemias chega para Anani e fala assim, Anani, como está a nossa terra? Lembrando que ele não nasceu em Jerusalém, mas ele fala, como está a nossa cidade, a nossa terra? E Anani fala assim, olha, não está boa. E ele fala assim, mas como assim? Era para você estar sorrindo, era para você estar bem, porque nós conseguimos recuperar, o nosso rei conseguiu recuperar a nossa cidade. E Anani fala assim, olha, não está bem, porque o rei aí, antigo aí, Nabucodonosor, entrou na nossa cidade, ateou fogo, queimou as portas, destruiu os muros, o templo, roubaram o ouro, não foi quilos, foi toneladas. Não há portas, não há cântico, não há adoração. Em Jerusalém agora não há paz. E o significado de Jerusalém é habitação de paz, mas na verdade não tinha mais paz. Quem prevalecia eram os ricos, porque os pobres já estavam dando seus filhos em troca de comida. E Anani fala isso para Neemias. E Neemias, como copeiro do rei, ele não podia ficar com seu semblante triste. Por mais que ele recebia notícia ruim, mas ele não podia ficar com o semblante triste. Mas a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor estava com ele. Ele entra para servir o rei com um semblante triste. Ou seja, ele podia morrer naquele momento. E a Bíblia fala que Neemias chega para o rei com aquele semblante triste. O rei observa que o semblante dele triste, lembrando, voltando ao assunto, que toda vez que ele servia alguma coisa, ele tinha que estar sorrindo. Por quê? Porque dependendo do semblante dele, o rei não comia e não bebia. Então, provavelmente, toda vez que ele comia ou bebia, o rei observava o rosto dele. Então, se ele estivesse triste, o rei já estava atento. E pergunta, Neemias, por que estás triste? O que aconteceu? E Neemias fala assim, olha, ô rei, como estarei triste? Como eu não estarei feliz se a minha cidade, lembrando que ele não nasceu em Jerusalém, se a minha cidade atearam fogo, queimaram meus irmãos, mataram meus irmãos. O meu irmão que esteve lá disse que não há portas mais. Agora virou entra e sai. Os pobres planta, quando ele vai colher, já colheram por ele.
E Neemias diz isso para o rei. O rei, confiando nele, sabendo que ele é de confiança, chega para ele e fala assim: olha, Neemias, me pede o que você quer, o que eu faço? Então dá para ver que tinha confiança ali. Ele chega para Neemias e fala assim: Neemias, me pede o que você quer. E Neemias fala assim: olha, o rei, eu vou orar primeiro. A Bíblia vai dizer que ele ora, pede direção a Deus, ou seja, ele não faz besteira. Aleluia. Pede direção a Deus primeiro. Por isso que muitas vezes, até cristão mesmo quebra a cara, quando alguém pergunta a você o que você quer, a primeira coisa que você faz, já abre a boca e vai falando. Neemias não fez isso. Neemias simplesmente afasta do rei, vai orar, pede direção a Deus, volta e fala: Senhor, se o Senhor quer me ajudar, me envia cartas de autorização para que eu possa voltar para Jerusalém e reconstruir os muros, porque o muro representa proteção para a minha cidade. E eu sabendo que os muros vai estar pronto, está construindo, a minha cidade, a nossa cidade, dos meus irmãos, vai ser protegida. E a Bíblia fala que a mão do Senhor estava com ele. Ou seja, o rei chega para Neemias e fala assim: Neemias, faz o seguinte, toma as cartas e vai construir o muro. Mas assim que os muros estiver pronto, eu quero você de volta. E Neemias vai, pega as cartas, cada lugar, quando ele vai num jardim do rei, quando chama o cara: olha, eu quero você, hein? Eu quero você, fornece madeira, você vai fornecer pedra, você vai fornecer isso, você vai fornecer pano, e vão para Jerusalém. A parte mais interessante da pregação vem agora. Chegando lá em Jerusalém, eles começam a construção. Mas a construção não começa apenas com pedreiro profissional. Não começa como um profissional engenheiro. A Bíblia fala que começa com todo mundo junto. Reúne todo mundo. Mais de 150 pessoas. Ele simplesmente joga o plano para os judeus, joga o plano para Jerusalém e fala assim: olha, vamos construir os muros. Quem puder, só ergar as mangas e vamos lá. E a Bíblia fala que eles começam a ajudar, começam a construir os muros. Porque eles sabiam que construindo os muros, não vai ter mais ladrão entrando na cidade. Não vai ter mais roubo. E eles começam a construir os muros. Só que a Bíblia fala que enquanto eles construíam os muros, quem aparecia? Sambalate. Parecia os inimigos. Porque na obra do Senhor, quanto mais cresce, mais inimigo aparece. Seja na obra do Senhor, seja na sua casa. Quando um dia você perceber que você está sendo muito atribulado, muito atentado, eu te garanto, eu tenho certeza que é o dia que você está mais crescendo. Toda vez que eu senti que Deus estava mais me usando, foi o dia que eu recebi mais a tribulação, mais a tentação. A Bíblia fala que quanto mais você é mais dado, mais é cobrado. Quanto maior seu cargo, mais cobrança. Tem gente que acha que, nossa, na minha empresa onde eu trabalho eu virei gerente. Agora que eu não trabalho, mentira. Agora que você vai ser cobrado. A Bíblia fala que Neemias chega para o povo e fala assim: olha, vai ser o seguinte, vamos construir a fortaleza de Jerusalém, vamos construir os muros. Cada um começa a construir. Só que a Bíblia fala que Sambalate e Tobias, os inimigos começam a ver aquela construção, os inimigos começam a perceber: espera aí, não pode, nós não podemos deixar esse muro crescer. Porque se essa fortaleza, se essa proteção de Jerusalém crescer, como que a gente vai invadir? Como que a gente vai lá roubar? Como que a gente vai pegar o que é nosso? Ei, deixa eu te falar, a proteção aqui é a nossa palavra. A proteção aqui, dessa proteção de Jerusalém, é a palavra do Senhor. Quanto mais proteção eu tenho, maior o muro, os inimigos enlouquecem. Como que eu vou invadir se eles estão com a fortaleza na mão? Como que eu vou invadir se eles têm a palavra na ponta da língua? Como que eu vou entrar na casa deles se ainda hoje eles estavam estendendo a mão sobre a sua casa? Como que eu vou... Jesus, quando Satanás chegou para Jesus, ele usou algum poder? Simplesmente falou assim: ó, afasta de mim que eu já conheço a palavra. E acabou.
E a Bíblia fala que Neemias chega para o povo e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos construir os muros. E começa a construir. O muro durou 52 dias. Mas Sanbalat e Tobias falou assim: olha, será que eles acham que vai construir assim, em um dia, tão rápido? A Bíblia fala que Sanbalat e Tobias tentaram de todas as formas para a obra. Forjaram, mentiram, tentaram parar eles, tentaram fazer um culto com eles. Desce aí, para a obra aí, para a gente conversar um pouco. Só que a Bíblia vai dizer que Neemias chega para ele e fala assim: olha, nós não posso parar. Agora que eu comecei a obra, eu não posso parar. Neemias falando assim: quando a gente começa com tudo. Obra de Deus, obra da nossa casa, quando você entra na presença de Deus, é entrar com tudo. Não é essa de entrar um pouco até conseguir tal coisa e depois sair. Não é essa de conseguir porque eu tenho um propósito e sair. Olha que interessante. E ligaram-se entre si todos que vieram atacar Jerusalém, e para o desviarem do seu intentos. O que significa intentos? No dicionário vai estar escrito: intentos significa propósito. Então aqui está dizendo que ligaram, vou resumir, Sanbalat e Tobias ligaram-se, pensaram: vamos tirar eles dos propósitos, porque tirando eles do propósito, assim a gente consegue o que a gente quer. Então, enquanto ele estiver no propósito de construir os muros, a gente não consegue. Enquanto você e eu estiver com o mesmo propósito, Sanbalat e Tobias vai ter que ir na casa de outros, porque aqui há proteção. Aleluia. Sanbalat e Tobias tentaram de todas as formas, tentaram forjar, tentaram enganar, chegaram a subordinar sacerdote para tentar mentir para ele ser preso. Mas nenhum momento eles pararam. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer que os pedreiros trabalhavam com uma mão. Ninguém aqui tijola com duas de vez. Quando você vai tijolar, você tijola com uma mão. Você vai carregar um balde, a não ser com 2 baldes, você vai carregar um balde com uma mão. Você vai pintar com uma mão. A Bíblia fala que chegando ele, e Neemias chega para os pedreiros e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, não sei se vocês perceberam, mas quanto mais o muro cresce, mais eles enlouquecem, e não está tendo soldado suficiente, para vigiar a gente. Então o negócio vai ser o seguinte: qual mão você tijola? O outro falou assim: eu tijolo com a esquerda. Você, qual mão que você tijola? Com a direita. Então faz o seguinte: com a outra mão você segura uma arma. Você segura a sua ferramenta de trabalho em uma e a sua espada em outra. Vamos tentar trazer para o dia de hoje? Enquanto eu trabalho, eu tenho que ter tempo para carregar em outra mão a espada. Esse negócio de dizer que não tenho tempo porque eu trabalho. É esse negócio de dizer: não tenho tempo porque hoje eu vou pintar a minha casa. Não, eu não tenho tempo porque a outra mão está ocupada. É Deus falando assim: é uma mão ocupada no serviço e a outra na palavra. É uma mão comendo e a outra com a espada. Eles não podiam descer em nenhum momento. A Bíblia vai dizer que eles chegaram até Tobias e Sanbalat chegaram e falaram assim: aqui, desce aí, vocês estão trabalhando demais, vamos fazer aqui uma festa aqui. E Neemias fala assim: eu comecei, agora eu termino. Vocês querem parar a obra do Senhor? Olha o que eles falam. E olha que interessante, essa para mim é a melhor. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalat e Tobias e Gessem, que as brechas do muro foram tapadas, aí que eles enlouqueceram. Vamos voltar lá em Gênesis, quando a mãe de Moisés descobre que durante 3 meses ela engravida. Faraó fala assim: olha,
o próximo menino, todos os homens que nascer, nós vamos jogar no rio. Todos. Só vai salvar a mulher. E a mãe de Moisés descobre, quando nasce, que é um menino. E aí, o que faz? Vamos esconder. Eu não vou matar meu filho. Esconde. Só que durante 3 meses, ela não consegue esconder mais. Por quê? Porque mesmo escondido, a criança cresce. Então ela fala assim, não adianta. Mesmo escondido, meu filho está crescendo, eu tenho que dar um jeito. A Bíblia vai falar que ela pega um cesto, coloca betume para tapar as brechas do cesto. Olha que interessante. Por quê? Porque o cesto, se você colocar um bebê ou qualquer coisa, vai afundar. Porque existe brecha que vai entrar água. Então vai afundar Moisés. E quem era Moisés? O sonho de Israel. Era quem salvou o povo. Então ela pega, a Bíblia vai dizer que ela pega betume, passa na cesta, espera secar um pouco lá e pode botar. Não afunda. Agora vamos voltar lá em Noé. A Bíblia vai dizer que Noé constrói uma arca. E construindo a arca, ele simplesmente coloca na água e pronto? Não. Por quê? Porque havia brecha. E brecha afunda. E ele vai fazer o quê? E betumou por dentro e por fora. Nenhuma gota entrou. Deixa eu te falar. Não adianta ter uma obra bonita se não pode tapar sua brecha. Não adianta ter uma arca tão linda que vai caber a sua família toda se há uma brecha. Não adianta ter um serviço maravilhoso se tem uma brecha. O diabo só precisa de uma brecha para entrar e fazer arruaça na sua vida. Neemias, sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias e Gessem e Arábio, o resto do povo, que nós já tinha edificado o muro, e que nela já não havia brecha, enlouqueceram, enfureceram. Mas por que essa palavra enlouqueceu, enfureceu não está antes? Porque eles não acreditavam. Na verdade, nem o povo acreditava que eles poderiam ter um muro reconstruído. Mas precisou um escravo lá de Babilônia vir e libertar o povo. Não sei se você entendeu, né? Um escravo preso, libertar o povo solto. Parece que nós estamos lendo o dia de hoje. São os escravos que estão libertando nós. São os presos que estão libertando nós. São os presos lá na cadeia que estão dando mais valor do que nós. São as pessoas que estão lá na camada que estão valorizando mais a vida do que nós. São a minha tia que está lá, a camada lá, que ela está valorizando mais do que nós. Por quê? Porque agora é tarde. É depois que você está atrás de uma grade, é depois que você está acamada, que você vai valorizar a sua vida. É depois que você está preso que vai reconhecer quanto você era feliz quando estava solto. Ei, não adianta ter sonhos que você não tem coragem de realizar. Se é para só sonhar, você vai lá para aquele lugar mais rico do mundo. Ei, lá não cabe mais sonho não. Já tem muito sonhador lá. Está na hora de concretizar seu sonho agora. Aleluia! Está na hora de fazer como Neemias. Eu tenho um sonho. Nunca visitou a terra dele. Ele nunca viu a terra. Ele podia fazer, sabe o que? Hoje em dia, para que eu vou lá? Hoje eu como a comida do rei. Comparação aos outros, né? Como a comida do rei, bebo a água do rei, durmo na melhor cama, tenho prazer de estar aqui, o rei confia em mim, vou para uma terra que eu não conheço, sei que vai me dar trabalho, sei que eu vou suar pra caramba, para quê? Para que eu vou sair do meu conforto? Para que Neemias vai sair do conforto para realizar sonhos dos outros? Não faz sentido. Mas você sabe por que ele saiu? Porque na sua infância falaram bem da cidade.
na sua infância, já trouxeram o Deus de Jerusalém. Quem é que lembra de Daniel? Daniel foi constituído entre os 120, você. Entre os 3, você. Vocês aí, vão fazer o seguinte, vocês vão comer os manjares do rei aqui. Não. A gente não vai comer, não. Mas peraí, você está aqui na Babilônia. Vocês têm que comer tudo que a gente der. Não. A gente estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui de passagem, rei. Nós estamos aqui porque somos obrigados. Mas não vamos comer a comida do rei, não. Nós vamos comer só verdura, só legumes. E a Bíblia vai falar que eles ficaram mais fortes do que os outros. Ei, para de ter prazer no lugar errado. Para de ter prazer na Babilônia. Está na hora de você voltar e concretizar seu sonho que está lá atrás. Está na hora de você lembrar daquele sonho que você teve lá no passado e falar assim, nossa, eu tinha tanto sonho, mas agora eu vi que está tão difícil. Ei, Neemias, você acha que foi fácil? Sair do seu conforto? Sair do seu conforto lá para realizar um sonho dele, de uma terra que ele nem conhecia, de um lugar que ele nem conhecia? Não, mas ele tinha prazer. Não, eu vou construir. E tem mais, eu não vou sozinho. A Bíblia fala que ele contrata, convoca todo mundo e constrói o muro. Em 52 dias, eles constroem o muro. E aí? E o que acontece depois? O povo murmurou. Porque conforme eles construíam o muro, os pedreiros, os camponeses que trabalhavam no muro, não estavam enviando comida para a cidade. Então passaram fome. E mesmo assim, Neemias, vendo a tristeza do povo, não, vamos construir o muro, vamos sair dessa escravidão. E em 52 dias, eles constroem o muro, constroem a fortaleza, constroem Jerusalém de novo. E aí? A Bíblia fala que depois ele ele vira governador depois, ele volta para a Babilônia, depois volta de novo para Jerusalém e vira governador. Deixa eu te falar, sonho não é para amanhã. Eu sempre costumo falar, amanhã não existe, e nunca existiu, e talvez não irá existir. Sonho não é verdade enquanto não se concretizar. Deus, eu preciso de uns que realiza meu sonho. Seja esse pedreiro nesta obra. Senhor, eu preciso realizar meu sonho. Senhor, eu tenho um sonho, eu tenho um prazer, eu tenho um reino. A Bíblia fala que o rei, ele tem um reino, né? Ele tem um reino e ele manda nesse reino. Deixa eu te falar, todos nós temos um reino. O seu reino é a sua casa. O meu reino é a minha casa. É lá que eu sinto prazer. É quando eu chego na minha casa, pego minha blusa e jogo, minha camisa e jogo. Quando eu estudava meu material de escolar, jogava. Lá é meu reino. Deixa eu te falar, valoriza teu reino,